Começa agora, Pode Falar Podcast. Bom, 7h54. Vitor, vamos fazer o seguinte, a gente vai tá próximo das 8 horas, a galera vai entrando, a gente vai batendo esse papo aí e a galera também pode fazer perguntas, claro, na nossa live aí, e tiver alguma dúvida a respeito de como escrever um livro, enfim, vocês podem ficar à vontade para conversar com a gente também. Antes da gente começar de fato, eu vou sair um pouquinho da pauta e mandar um grande abraço. Hoje é dia do ciclista, eu sou um ciclista amador aí, então eu vou mandar um grande abraço a todos os ciclistas aí. E grande abraço para os ciclistas. Grande abraço para os meus amigos Caio, Rafa, que são... me acompanham aí, eu acompanho eles também em todas as pedaladas, todos os sábados aí. Bom, então vamos lá, fechando esse parêntese aí, vamos começar a nossa live. Vitor, primeiro, obrigado por ter aceitado esse convite, cara, eu fico muito feliz mesmo. A gente, na verdade, eu já estava devendo, né? A gente já estava devendo trocar essa ideia um com o outro, mas assim, tá rolando, então eu agradeço muito a sua presença. Pô, cara, eu que agradeço pela oportunidade, na verdade. Beleza. Bom, então eu sempre começo, cara, fazendo a seguinte pergunta pra galera. Aliás, esse é o terceiro episódio do podcast. O primeiro foi com o Jonathan Pádua, ele é beer sommelier. O segundo foi semana passada com a Letícia Naveiro, que ela é professora de Libras, enfim, intérprete de Libras. Mandar um grande abraço também pra Camila, que acabou de entrar. E, Vitor, quem é o Vitor Santos e como surgiu essa paixão pela escrita, cara? Vamos ver por onde eu começo. Sou jornalista formado na PUC. Eu sou escritor desde a adolescência, tipo, é um hobby já das antigas. Eu também danço break, quem no Instagram tá acostumado a ver. Eu também faço cosplay, enfim, eu faço muitas coisas, na verdade. É meio difícil dizer por onde que eu começo, Eu nunca sei por onde começar quando falam para descrever. Entendi. E como que... Então surgiu há muito tempo, assim, há alguns anos atrás, essa paixão pela escrita. E assim, de todas essas coisas que você faz, a escrita você acha que foi a primeira, assim, a que engatilhou todas as outras? Acho que a primeira não, porque, por exemplo, o break, por exemplo, eu comecei a dançar quando eu tinha uns 13 anos, o cosplay também eu comecei com uns 14, mas a escrita ela veio com uns 15 ou 16, mais ou menos, no ensino médio, só que foi um hobby que eu nunca larguei, entende? Tipo, o break eu parei de treinar por um tempo, depois voltei, etc. Agora a escrita foi um hobby que eu comecei no segundo colegial, mais ou menos, lá no ensino médio, e depois não larguei mais. Entendi. E a questão, você acha que você, assim como eu, tive uma fase muito... que eu assistia muito anime, lia muito mangá e tal. Você acha que isso ajudou a que essa paixão florescesse também, aumentasse, cara? Com certeza, porque o meu próprio livro mesmo, As Luzes de Tanhide, tem muita coisa de tokusatsu, que é uma coisa que eu sempre gostei muito. E, na verdade, as primeiras coisas que eu escrevi lá no ensino médio eram histórias originais, baseadas em tokusatsu, né? Tipo, assistia muito Changeman na época, Ryukendo, que passava na Rede TV, enfim. E outras séries da época, né? E, então, sempre acabou sendo minha fonte. Anime também, por que não, né? Acabou sendo uma referência também pros meus livros depois. Mas isso daí certamente foi uma referência, tipo, anime tokusatsu na televisão, que é um negócio que a gente cresce vendo, tipo, já cresce parte da nossa cultura, vai, tipo, enraizado nos hábitos da gente, acabou sendo uma fonte, sim. E você sabe que eu fico muito feliz, falando na questão dos tokusatsus, que hoje em dia tá voltando, né? Então, poxa, a gente viu na Band e tal, passando Changeman, e alguns outros também. E assim, é muito legal você rever, né? Ver novamente esses programas passando na TV aberta. Putz, eu achei muito legal. Eu achei legal também, eu peguei o hábito de acordar cedo de domingo para assistir quando passava. Flashman também, né? Passou. Flashman passou, deve ter passado, sei lá, uns 2 episódios antes de sair, né, da Band.
Mas eu lembro que foi bem legal, porque eu lembro de ver no Facebook adultos falando das crianças de agora se interessando pela série, e isso eu achei muito legal, sabe? Então é Exatamente. interessante, mas até porque, por exemplo, pelos Power Rangers, que estão bastante em alta também, tipo na Netflix, ou por causa do filme que teve recente, o Tokusatsu hoje em dia tá num hype, né, numa onda muito maior do que era até um tempo atrás. Porque Tokusatsu antigamente era um negócio muito de nicho. Quando você ia no evento de anime, você tinha lá a salinha de Tokusatsu, os cantores se apresentando no evento e tal. Só que hoje em dia você tem um negócio, um crescimento muito maior. Você tem Ultraman na Crunchyroll também, enfim, você tem tipo uma visibilidade maior. Inclusive a franquia Ultraman tá tendo uma visibilidade no Ocidente que nunca teve antes. Eu acho isso muito da hora, inclusive. Exatamente. Na própria Netflix, né? Eles fizeram a animação do Ultraman baseado no Sim, mangá sim. também, né? Legal Uhum. pra Eu caramba. não cheguei a assistir ainda, mas eu vi uns trechos e eu achei legal, assim, o que eu vi eu gostei. Cara, é bom, viu? Vale a pena. 8 episódios, se não me engano, vale muito a pena. A animação é muito boa. E, Uhum. Vitor, conta um pouco da sinopse pelo menos do primeiro livro, assim, e algumas coisas pontuais desse universo. Claro. Bom, a sinopse do primeiro livro e também do universo, da história como um todo a gente tem um futuro pós-apocalíptico, né, que é uma coisa típica do cyberpunk, da ficção científica, que é um planeta para onde a humanidade se mudou depois da Terra ficar inabitável. Tipo, questões ambientais tal, dificultaram a vida na Terra, então a humanidade se mudou para Barimox, que é um planeta habitado por répteis, e as duas espécies convivem pacificamente, tal, vivem numa boa por terem uma cultura parecida, uma maneira parecida de viver, vamos dizer. Só que você tem um governo autoritário vindo de um outro planeta que domina completamente as duas raças, então você tem nesse ambiente que você tem o protagonista, que é o Drop, que é um réptil, metade réptil, metade máquina, que ele aparece assim como um símbolo da resistência contra esse governo. Aham, certo. E desde o início, cara, foi a sua intenção, porque são 3 livros e tal, desde o Sim, início foi sim. a sua intenção fazer uma trilogia para esse universo. E, bom, primeiro isso, desde o início foi a intenção fazer uma trilogia? Cara, quando eu escrevi o primeiro, eu pensei, dá pra continuar, porque eu acabei deixando o final meio em aberto, e tal, eu já estava planejando uma continuação. E quando eu terminei de escrever o primeiro livro, eu já estava esquematizando as primeiras ideias pro segundo. Tá. E aí eu pensei, tá, como é que eu vou continuar essa história? Aí eu escrevi o segundo, tal. Eu queria ter um terceiro livro e um terceiro livro se passando na Terra, porque os outros dois se passam em Barimox, né? Só que eu pensei, tá, qual que vai ser o gancho, né? Como é que eu vou levar a história pra lá? Então, uma coisa acabou puxando a outra no final das contas, né? Tipo, eu já sabia desde o começo que ia ser uma trilogia, só que foi mais uma questão de esquematizar a história, juntar tudo certinho as pontas pra ter um gancho legal entre um livro e outro. Entendi. Mandar um grande abraço pro Lucas e pro Matheus também. Forte abraço. Caso vocês Fala queiram aí. mandar perguntas aí, fiquem à vontade, viu? E também tem a seguinte questão que eu fiquei curioso para saber a Hum? respeito. Ó, o Eduardo Rosa, grande Eduardo. Forte abraço aí. Fala Eu aí, gostaria de Eduardo. saber eu gostaria de saber o seguinte, se você Hum? pretende fazer um quarto livro ou então fazer determinados livros que contassem outras histórias dentro desse universo, você tem algum plano? Tenho, porque eu tenho uma série de 3 contos que eu não terminei ainda, contando o passado de cada um dos vilões da trilogia. Tá. 2 deles estão finalizados, o terceiro eu não comecei ainda. Eu pretendo revisar os 3 e lançar os 3 de uma vez na Amazon. E eventualmente também tem um quarto livro que eu estou planejando, só que com uma história um pouco mais independente, tipo, se passando depois da trilogia. Só que, ao invés de ser aquele negócio, ter aquele compromisso de continuar com a história, fazer um livro assim meio de crônica, sabe? Tipo, cada capítulo uma situação diferente envolvendo os personagens, sem muito, muito compromisso, sabe?
Entendi. Mas Entendi. eu não comecei a esquematizar nada ainda. Talvez eu comece a pensar numa ideia mais pra frente aí. Da trilogia, vamos dizer assim, para você não cair numa questão de manter ou se repetir, na verdade, nesses livros. Então, o primeiro livro contar uma história e tal. Você tem algum tipo de planejamento para que isso não aconteça, não ficar se repetindo? Eu me planejo desde o começo, quando eu escrevo, né? Eu tenho uns arquivos aqui salvos no computador que eu acho que eu nunca mostrei pra ninguém, na verdade. Que eu começo assim, eu faço uma ficha básica de cada personagem, tipo uma descrição assim de 4 ou 5 linhas, e depois vou esquematizando os capítulos da história. Então eu coloco tipo as palavras-chave de cada um, tipo capítulo 1, tal coisa aparece, capítulo 3, personagem tal morre, assim vai. E depois eu vou escrevendo a história com base nisso aí. Então é como se eu já soubesse o que eu vou escrever antes de eu começar a escrever de fato. É meio que a base do RPG, mais ou menos. É quase isso, é praticamente uma ficha de Uma RPG dos ficha. É. personagens. E no caso da história eu faço aquele esqueleto. E é interessante porque às vezes, dependendo do andamento da escrita, da forma como eu coloco, acontece do livro ficar com menos capítulos do que o planejado. Então eu faço, tipo lá, 25 tópicos, por exemplo, com as palavras-chave de cada capítulo. E conforme eu escrevo, acaba ficando, tipo, sei lá, o capítulo 2 junta com o 3, o capítulo 3 junta com o 5, tipo, acaba diminuindo porque eu tenho aquela ideia pro capítulo, só que acaba rendendo menos do que eu imaginei que fosse. Então eu acabo Entendi. juntando tudo e diminuindo um pouco, mas sem perder a qualidade, eu acho. Tá, entendi. E o Jonathan Padua, foi o nosso entrevistado no primeiro podcast do Pode Falar Podcast, ele pergunta o seguinte: você acha que Hum? a criatividade é um dom ou você acha que ela pode ser, entre aspas, treinável? Cara, eu nunca fui muito disso de dom, tá ligado? Então eu acho que dá pra você treinar. Tipo, tem gente que tem mais facilidade para algumas coisas, sim, tanto para escrita como para qualquer outro talento. Mas é uma questão também de você manter o hábito daquilo para não esquecer, para não perder a mão. Então, tipo, eu comecei escrevendo desde o ensino médio, depois eu entrei numa faculdade de jornalismo que me obrigou a escrever sempre. E depois todas as outras coisas também, tipo a comédia stand-up que eu comecei a fazer recentemente, a escrita também eu acabo meio que treinando esse talento sempre. Tá, Então é uma coisa que, se você manter o hábito, você consegue melhorar nisso daí. entendi. É, dizem que os personagens dos livros, eles sempre têm muito dos seus autores. Você inseriu alguma característica sua no Lisdrop? Ou Ah, então certo. ou algum outro personagem do livro, cara? Na verdade, todos os personagens do livro têm um pouco de mim, mesmo os vilões, por mais pessoas horríveis que eles sejam, eles têm um pouco de mim em alguma fala ou outra, uma característica ou outra. No caso do protagonista, né, no Louis Drop, ele é um cara bastante sarcástico e ele tenta ser sempre bem, tipo, racional na forma de ver as coisas, bem analítico. E eu costumo ser bastante assim, eu tento ser pelo menos. Mas na prática todos os personagens têm um pouco de mim em algum momento. Entendi. E qual você acha? Você acha que essa questão do sarcasmo é a característica sua e do Lisdrop que são mais parecidas, assim? Eu diria que sim. Eu lembro que eu mostrei o primeiro livro para uma amiga minha, que ela leu antes mesmo de eu lançar, na verdade. Tipo, eu fiz a leitora beta. E quando ela terminou de ler, ela falou assim, pô, eu tava lendo as falas do Lee Drop, eu tava enxergando você falando ali. Eu falei, pô, não era bem essa a ideia, mas tipo, todos os personagens têm um pouco de mim, então acaba tendo essa semelhança no final das contas. Em um momento ou outro, os personagens vão parecer comigo. Legal, legal. A questão também, isso que você falou, eu acho que é muito interessante e muito importante, né? Você colocar, ou aliás, você apresentar os livros para outras pessoas que não, por exemplo, sei lá, o pessoal aí da sua casa e tal, ou pessoas muito próximas lerem, para que essa pessoa também possa ter uma visão um pouquinho mais crítica, talvez, né? Ah, certamente, certamente. Você ter um feedback de todo mundo
é uma coisa interessante, porque quando uma pessoa que entende, por exemplo, de ficção científica, no caso no livro, tem um feedback, ela vai estar lançando aquilo com base no que ela entende do assunto. Agora, quando você vê uma pessoa que não é do meio fazendo um elogio ou uma crítica, né, falando de um ponto negativo, é onde você tem que mudar. Porque às vezes uma pessoa que, sei lá, fazendo um paralelo, você é músico, você toca um determinado estilo. Uma pessoa que não costuma ouvir esse tipo de música vai chegar e falar, pô, cara, sua banda é legal. Aí você percebe que isso é bom, porque você tem um público que não é o seu, sendo conquistado, vamos dizer, pelo que você faz. Então, no caso da escrita é a mesma coisa, tipo, sei lá, meus pais ou qualquer pessoa que não está acostumada a ler ficção científica vai olhar e falar, pô, esse personagem aqui é legal, isso aqui eu não entendi, isso aqui eu achei estranho, são feedbacks que você tem que levar em conta, isso certamente. Sim, legal. A questão também, você tinha comentado a respeito dessa ficha que você faz para cada personagem, mas e quanto à questão de criação do mundo? Rola uma ficha? Antes disso, o Matheus perguntou, qual a coisa mais importante para se começar a história do seu livro? Coisa mais importante para começar a história do livro. Bom, tenta colocar uns personagens de um jeito que pareça verossímil, se você está fazendo um universo tipo normal. Você está fazendo, sei lá, um romance adolescente que se passa numa escola, tipo, normal, sabe? Criar personagens que as pessoas possam se identificar, não só na personalidade, mas nas coisas que a pessoa faz. Tipo, dar um pouco de personalidade, porque às vezes a história não é tão boa, ou enfim, mas os personagens são bons, o protagonista é legal. E isso dá pro leitor, para quem consome, uma visão interessante, porque às vezes tem muitas histórias, filmes, às vezes, que o roteiro é fraco, mas o personagem é legal, o protagonista é bom, então você fica, pô, pelo menos isso, sabe? Então, para começar a história do livro é isso, começa pensando no universo, depois nos personagens que vivem nesse universo e tenta transformar isso num negócio palpável, vamos dizer assim, numa coisa que seja verossímil, mesmo se for um negócio de ficção, tenta transformar num negócio que fique agradável para quem lê. Na verdade, uma dica que eu sempre dou, né, que eu lembrei agora, quando você vai escrever, pensa em escrever um livro que você gostaria de ler se não fosse seu. Boa. Eu sempre falo isso. Para qualquer pessoa que escreve, para qualquer coisa, pensa num negócio que se achar legal se não fosse um livro seu. É o principal ponto. E tem a questão também de que você tem que, eu até vou falar a respeito da criação do universo, mas eu acho que você tem que criar esse universo com as regras e respeitar as regras que você criou, né? Porque senão fica muito... Sim. Né, você, sei lá, começa a história e daqui a pouco do nada você muda completamente, burla a sua própria regra e fica aquela salada, né, velho? Especialmente quando você escreve uma trilogia, né, com vários personagens, vários acontecimentos, corre o risco de você fazer um negócio que você vai parar e falar, pô, me perdi no personagem, peraí, o que eu falei? E então tem todo esse cuidado mesmo. Quando você cria um universo seu, você tem o máximo de liberdade possível para criar aquilo como você quiser. Só que liberdade exige responsabilidade. Então você vai ter que fazer aquilo de um jeito que pareça normal, pareça correto dentro do seu universo. Exatamente. E para você criar esse universo, eu até estava comentando aí, quando você cria o personagem, você tem as fichas dos personagens. Para criar o universo, você cria uma espécie de um passado para esse universo? Como que é essa questão? Eu crio porque, por exemplo, o universo de As Luzes Tannhäuser veio de uma história que eu fiz lá em 2012, 2011, 2012. Dessas histórias estilo Tokusatsu que eu falei, né? Que eu não lembro agora em que momento que veio o Lis Drop, mas eu pensei num universo para ele, tipo, ele vindo de um planeta onde tem vários outros répteis que nem ele e tal. E aí esse universo ficou lá, só que eu não tinha aprofundado muito, até porque eu não era tão bom na época, e enfim. E aí depois, lá para 2017, quando eu comecei a pensar num livro, eu pensei, tá, eu posso aprofundar
essa história para colocar um universo cyberpunk, vamos dizer assim. Então comecei a pensar em características do gênero. Tipo, a tecnologia acima de tudo, mas com aquela desigualdade social pautando a história, governos autoritários, enfim. Então, tipo, eu tentei dar o máximo de profundidade para um negócio que já tinha, por um universo que eu já tinha, só que também, tipo, criando dentro desse jeito que eu falei, tipo, um negócio que eu gostaria de ler se não fosse meu, e tentando dar o máximo de profundidade. Entendi, entendi. Mas eu E queria um o passado, universo... sim, antes. Tá, entendi, entendi. E eu acho que isso ajuda pra caramba, né? Acaba ajudando pra Certamente. caramba, né? Também. O universo, ele traz grandes répteis dividindo as ruas com seres humanos. Por que você escolheu especificamente répteis? Então, o lance é que o Drop, ele era um... Quando eu criei ele originalmente, ele era um dos vilões de uma história de Tokusatsu, né? E eu sempre achei legal, tipo, nessas séries que tem alguns monstros nesse estilo, tipo, baseados em répteis e tal. Não só o Godzilla, mas, tipo, qualquer outra série de Tokusatsu, às vezes você vê personagem outro nesse estilo. Então, eu criei ele mais ou menos do jeito que ele é hoje, tipo, um lagarto meio réptil, meio máquina, tá, não sei o quê. E, eventualmente, eu fiz um spin-off, uma outra história, contando a história dele e tal, tipo, dando um background pra ele. E nessa história tinha outros répteis que eram, tipo, do círculo social dele ali, da convivência dele ali e tal. Tipo, personagens secundários, né? E aí depois, quando eu comecei a pensar nesse universo todo, eu falei, tá, eu vou aproveitar tudo isso daí e colocar os répteis como protagonistas. Porque você normalmente não vê uma história com essa temática, tipo, o máximo que a gente vê, tipo, de humano com outra espécie, sei lá, Planeta dos Macacos, tá ligado? E eu pensei num negócio assim, tipo, os répteis convivendo com os seres humanos de forma pacífica, só que ainda assim tendo aquele choque, vamos dizer assim, de duas espécies diferentes vivendo. Entendi, entendi. Não, muito, muito legal isso, porque também pode dar uma leitura de diversas outras coisas que acontecem no nosso próprio mundo também, né? Sim, sim, acaba sendo uma releitura. Tem vários detalhes do livro que são baseados em pontos da vida real. Então, por exemplo, quando eu escrevi o primeiro livro, o Trump tinha acabado de se eleger presidente, o Bolsonaro também estava lá a todo vapor. Então, tipo, não faltou inspiração para governo autoritário, não faltou, sabe? Tipo, foi um negócio que me serviu de ideia desde o começo, entende? Tipo, o Imperador Belgstar, que é o vilão do primeiro livro, ele é um governante autoritário que, se você vê as falas dele, você vê que ele parece muito com governantes autoritários da vida real, tipo, desde um Trump até um Hitler da vida. Entendi. Como você mesmo já comentou que na sua conta do Instagram tem, além de várias postagens suas dançando break, e tem também os desenhos dos personagens. Sim, sim. Foi você que desenhou, e como que foi esse processo de criação especificamente desses desenhos? Então, os desenhos são do Jeff, um amigo meu lá de São Paulo, @JeffDuck. Eu vou até, acho que deixar a arroba dele aqui nos comentários Boa. depois. Eu encomendei os desenhos com ele e eu passava uma descrição básica. Tipo, ó, ele é um réptil estilo lagarto do Homem-Aranha, tipo, meio humanoide. Ele tem o braço dele mecânico, ele tem a pele assim, 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 tal, tipo, no caso do Drop, por exemplo. E aí, tipo, ele ia lá e fazia. Daí ele mandava o design inicial, tipo, um rascunho, eu aprovava, e depois ele ia lá e publicava, eu também. E todos os outros desenhos que vieram depois foram da mesma forma. O Jeff desenhou e eu colori eles depois. Eu não sou muito bom no Photoshop, mas eu consegui colorir eles depois. Entendi, entendi. E você acha que isso serve pra... Putz, ajuda pra caramba na questão de aproximar leitor de personagem, né? Ah, sim, porque quando você lê, você fica imaginando como é que o personagem é, como é que é a roupa que ele tá usando, que cor que é, e mesmo se você dá uma descrição exata, tipo, ele tá com uma camisa vermelha, ele é magro, alto e fuma um cigarro, sei lá. Tipo, o leitor ele vai ficar imaginando aquilo, vai pensar, sei lá, que ator que faria aquele cara no cinema, por exemplo. Então, as ilustrações, elas aproximam o leitor de quem tá... Aproximam o leitor da história e dá uma visão diferente pra coisa.
Boa, boa. É uma coisa que não estava na pauta, mas, cara, você já pensou na questão de transformar, se fosse para o cinema, vamos dizer assim, quem que você gostaria que fosse o diretor do filme, cara? Cara, uma boa pergunta, hein? Cara, levando em conta que é um negócio bastante de ação e tal, eu pensaria em algum diretor desses de filmes de super-herói. Tá. Não sei, não lembro agora nenhum nome de cabeça, mas algum desses. Só que também, como é um filme que tem toda uma profundidade na questão do enredo, por ter várias críticas e tal, algum diretor que soubesse trabalhar bem um roteiro assim, que no final fizesse você pensar também. Eu não consigo pensar em nomes, você talvez, que entende mais de cinema, talvez consiga pensar, mas eu pensaria nisso, tipo, fazer um equilíbrio entre um diretor que soubesse fazer um filme bem farofa mesmo, de ação, com um roteiro legal que fizesse você pensar no final. Entendi, entendi. Eu tava analisando aqui que em cenas de ação seria bom trazer o Michael Bay, né? Ah, certamente, explosão de monte, aquele negócio bem colorido, exagerado. Exatamente. Tem um diretor japonês que eu gosto pra caramba, chama Koichi Sakamoto. Ele já fez vários filmes de tokusatsu. Procura o nome dele depois que eu recomendo. Que, cara, ele é assim um dos melhores diretores de tokusatsu que tem. Porque, tipo, se você assiste um episódio que foi dirigido por ele, você vai falar, tá, foi o Sakamoto que fez isso daí. Porque tem umas marcas registradas, especialmente nas cenas de Assinatura do ação, cara, né? que você fala, cara, não tem como você confundir, tá ligado? É tipo filme do Tarantino, que você vê um monte de sangue e você fala, tá, é ele. Sem dúvida, sem dúvida. E falando em filmes e cinema, Uhum. lendo o livro, né? Eu vi muitas homenagens a tipo Robocop, Star Wars e tal. Houveram outras inspirações além dessas que eu citei? Não, várias. O Tokusatsu em próprio geral, que nem eu Tokusatsu, né? falei. É verdade. Aham. Agora, Robocop tem um pouco também, Star Wars tem um pouco, que nem você disse. Cowboy Bebop foi uma inspiração muito grande pra mim na época, que era a minha referência de cyberpunk na época. Ghost in the Shell foi um filme que eu assisti mais ou menos na época que eu estava escrevendo. Também ele é um filme que ele passa uma visão legal do que é o cyberpunk, tipo, tanto na parte artística, do visual, como na história, na ambientação. Então tudo isso me serviu de inspiração. Eu peguei as histórias de Tokusatsu que eu já tinha antigamente e juntei com a estética do cyberpunk de agora, para trazer o que a gente vê aí. Legal, legal. E quanto tempo durou esse processo, desde a ideia inicial, assim, para você começar a escrever o livro, o primeiro livro, até a finalização lá da trilogia? Bom, o primeiro livro eu fiquei alguns meses pensando nos personagens, pensando se eu levava a ideia pra frente ou como que eu podia fazer e tal. Então foi coisa de uns 2, 3 meses. Uma vez que eu comecei a escrever, eu devo ter terminado o livro em 3 semanas. Tá, entendi. Foi bem rápido. E depois aí teve o tempo de revisão, que foi coisa de 1 ou 2. Depois para os outros livros foi nessa mesma pegada, tipo 2, 3 meses para esquematizar, depois mais umas 2, 3 semanas para escrever e mais 2 meses depois para revisar. Entendi, entendi. O processo bem, bem rápido, né? Ah, sim, é que também os livros foram curtos, né? Todos eles têm 90, 100 páginas, porque eu também não Aham. gosto de livro longo, né? O que volta naquilo que eu falei do livro que eu gostaria de ver, né? Sim, entendi, Então, entendi. então isso meio que ajudou também, mas de fato eu escrevi bem rápido, porque eu tenho um processo criativo que é assim, eu acumulo o máximo possível de ideias e eu tenho aquele pico de produtividade que eu faço, tipo, vários capítulos numa tacada só. Tá, Aí depois eu vou lá, junto um pouco mais de ideia, penso com calma um pouco, escrevo mais uma meia dúzia e repito esse processo. E mesmo entre o tempo de eu terminar um livro e começar a escrever outro, eu tinha um tempo algumas semanas, meses, que eu ficava sem fazer nada pra, tipo, descansar a cabeça e juntar as ideias de novo. entendi. E a questão dos 3 livros, assim, qual foi que deu mais trabalho pra você, pra terminar, assim, pra escrever? É, eu acho que o Dilema de Takizawa, que é o terceiro, Terceiro, aham. eu tive um pouco mais de trabalho porque eu precisava pensar naquele gancho, né, da viagem para a Terra e etc.
E eu também eu não queria, tipo, principalmente na parte que os personagens viajam de Baremox pra Terra, eu não queria, tipo, esticar demais a cena que eles viajam pra não ficar chato. Só que também não queria ficar curto, deixar curto demais pra ficar muito inverossímil, sabe? Tipo, num capítulo eles estão saindo do planeta e do outro eles já estão chegando, sabe? Tipo novela da Globo, que os personagens falam de outro país como se fosse na esquina, sabe? Então foi um negócio que me deu trabalho. E depois o roteiro do livro como um todo, se você leu, você percebe que ele é um pouco mais complexo, talvez mais profundo que os outros dois. Então foi um livro que me deu trabalho já. E como eu já tinha, tipo, gasto um pouco da minha criatividade escrevendo os outros dois, eu precisei juntar as ideias com calma e tal. Mas O que você é bem acha que... curioso, o que é bem curioso, porque eu terminei de escrever o livro no mesmo tempo que os outros, tipo, 3 semanas, ou menos até. Entendi, entendi. E você acha que a questão, por exemplo, os outros dois livros já tinham sido lançados depois que Uhum. você começou a escrever o terceiro. Você acha que essa experiência, vamos dizer assim, ela acaba ajudando você a, enfim, ter novas ideias ou conseguir burlar algumas coisas que anteriormente você acha que renderia mais tempo, sabe? Hum. Ah, cara, no final, quando você termina de escrever um livro, sempre dá aquela sensação de eu podia ter feito isso aqui diferente. Que na verdade é uma coisa que quando você faz arte, você sempre faz assim, tipo, no stand-up às vezes eu penso, pô, podia ter lançado essa piada de outro jeito, eu podia ter feito diferente. No break eu também penso, pô, podia ter terminado minha sequência de outro jeito, esse movimento aqui não ficou legal e tal. Então na escrita é a mesma coisa, tipo, você termina um livro e você pensa, eu podia ter terminado assim. Só que aí você vê, você compara com o que você tem, com aquilo que você podia ter, você pensa, tá, eu acho que não ficaria tão legal. Será que ficaria tão bom? Tipo, será que seria a mesma coisa? Então, você sempre vai gerar algum questionamento seu mesmo no final. Entendi. E quais as principais dificuldades você acha para lançar um livro no Brasil, cara? Bom, o mercado ele é bem fechado, tipo, a indústria, vamos dizer assim, vamos falando dessa forma, é bem fechada porque ela é bem restritiva quanto aos gêneros literários, por exemplo. Tá. Então, tipo, tem gêneros que vendem muito mais que outros, mesmo se o livro não tiver tão bem escrito, do que outros, entende? Então, por exemplo, você escrever um livro de fantasia, por exemplo, é um mercado bem difícil, porque muita gente, principalmente escritores jovens, fazem tipo, livro de fantasia. E é um mercado bem difícil de entrar, porque tem bastante qualidade e pouca qualidade. Não, é bastante quantidade e pouca qualidade. Tá. E agora se você comparar, por exemplo, com tipo, os romances adolescentes que eu dei de exemplo, ou até, sei lá, literatura 18 mais, hot, né, que o pessoal fala, Sim. são livros que vendem bem mais, então tipo, é bem restritivo. Às vezes eu até brinco falando que qualquer hora eu vou escrever um romance adolescente só pra ver se vende. Só que, tipo, eu tenho medo do bagulho vender mesmo, sabe? Eu fico, tipo, porra, o que eu vou fazer, sabe? Então o mercado é bem restritivo quanto aos gêneros e as editoras também. Tipo, às vezes se você conhecer alguém que é do meio, você consegue entrar, mas se não for, mano, é difícil. Tipo, é o famoso quem indica, sabe? Uhum. Aliás, você está em duas áreas que tem muito que indica, né? É a área de literatura e do jornalismo também. Né? Nossa, é verdade. A maioria das áreas hoje em dia, especialmente no meio corporativo, assim, tipo, trabalhos de escritório em geral, tipo jornalismo, marketing, comunicação, etc., funciona muito na base do quem indica, então tipo jogar no modo hard. Com certeza, com toda certeza. E você teve algum momento de bloqueio criativo e como que você fez para retomar o processo e retomar a escrita do livro, assim? Isso sempre tem em algum momento ou outro, porque, que nem eu falei, eu tenho esses picos criativos, né? Vou lá, escrevo um puta monte e de repente, eu paro e volto a escrever depois. Sim. Só que nesses momentos que eu fiquei sem ideias, se eu tivesse disposto, eu me forçava a escrever para ver o que saía, pensando assim, se não ficar bom, eu mudo na revisão depois. Ou eu ia fazer qualquer outra coisa da vida para descansar a cabeça enfim, por exemplo, o segundo livro, por exemplo,
Se você ler assim, os primeiros capítulos ali, eu não tinha ideia de como que eu começava. Eu ficava, tá, eu sei o que acontece no começo, eu já esquematizei tudo. Só que, tipo, como é que eu começo esse capítulo? O que o Chris Drop pode chegar e falar? Onde ele pode estar, sabe? Então eu tive essa dificuldade no começo, mas depois eu fui me forçando até que chegou uma hora que o bloqueio foi embora. No terceiro livro aconteceu a mesma coisa, acho que até mais vezes, mas depois eu fui me forçando até que saiu. Entendi, legal. E, bom, você, como a gente já comentou, você é jornalista, dança break, faz stand-up, podcast, enfim, várias outras coisas. Você acha que todas essas atividades, elas ajudam de alguma forma na criação do livro, cara? Eu acho que ajuda, porque às vezes enquanto você tá fazendo uma coisa, você tem ideia pra outra, sabe? Então, tipo, eu escrevo uma piada pra um stand-up que pode ser usada em algum livro e vice-versa. Eu faço alguma palhaçada no dia a dia que depois eu penso, pô, se eu fizesse enquanto eu danço break, ficaria legal, sabe? Então, tipo, uma coisa puxa a outra no final das contas, porque eu, pelo menos, eu tento ser original, trazer um negócio diferente em tudo aquilo que eu faço. Qualquer uma dessas três coisas aí que eu falei. Então, tudo envolve criatividade no final das contas. Então, uma coisa puxa a outra. No fim das contas, eu acho que a gente acaba trabalhando, né? Eu digo a gente, jornalista, você é Uhum. autor, eu redator, enfim, a gente acaba, de uma forma ou de outra, fazendo isso, trabalhando muito com a questão da criatividade, né? Não tem como. O tempo todo você acaba tendo ideia, né? Tipo, às vezes eu nem tô, tipo, fazendo nada, mas de repente eu tô, tipo, sei lá, olhando pro teto, me aparece olhando pro teto, assim, na cama e me vem uma ideia, sabe? Então, tipo, e mesmo às vezes eu tô lá, tipo, descansando enquanto nos meus treinos de break, de repente eu paro e penso, puta, eu podia escrever isso aqui. Então acontece muito. Boa. E o que você acha dessas campanhas de crowdfunding? E você acredita que elas valham realmente a pena para autores mais desconhecidos também, ou só para autores que já têm um certo renome? Então, eu acho muito legal campanhas de financiamento coletivo. Eu, inclusive, financio algumas quando eu posso. Só que, como eu disse, o mercado ele é bem específico. Então, se você for um autor mais desconhecido, só vai funcionar se você tiver um bom engajamento. Às vezes você tem, tipo, 100 seguidores no seu perfil onde você divulga suas coisas. Só que todo mundo interage com você, então às vezes você consegue uma ajuda ou outra, alguém vai impulsiona e de repente passa, você consegue o que você precisava. Aham. Só que quando você é um autor mais conhecido, obviamente você vai ter um engajamento maior, tal, facilita a sua vida. Mas como eu disse, para quem é um autor menor é uma questão bem mais difícil. Eu mesmo já tentei algumas vezes e eu não consigo muita coisa. Então, tipo, pelo menos eu desisti de financiamento coletivo por enquanto, justamente por essa questão. Por mais que eu tenha algum engajamento, é bem complicado no final das contas. Você sabe que a questão também, quando eu escrevia lá no Cinema e Pipoca, teve essa questão também de aquelas vaquinhas virtuais e tudo mais, para a galera Sim, pagar sim. por mês e aí elas terem algum tipo de benefício. E é isso, né? Poucas pessoas acabam de fato ajudando. E assim, nem é crítica para ninguém, assim. Às vezes você não pode ajudar porque você tem que comprar outra coisa para sua casa, alguma coisa assim. Mas Uhum. eu acho que isso que você falou, né? Ou então eles acabam ajudando muito mais, por exemplo, um jovem nerd da vida Claro, do que a claro. gente. E assim, é isso que eu tô falando, não é uma crítica, é uma escolha. Isso é uma escolha, não tem É. como, né, forçar ninguém a fazer nada. Não, se a pessoa escreve, mas não tem tanta visibilidade e quer tentar, tipo, tenta a sorte, mas tem em mente que não vai ser fácil. Então é uma parada complicada. Realmente, realmente. E cara, você que é autor e tal, você acha que, voltando a falar sobre cinema, um filme como A Liga da Justiça, que é terrível, esse corte que saiu no Uhum. cinema há um tempo atrás, Sim. você acha que ele pode ser tão diferente com um corte novo, que é o Snyder Cut, e, cara, mudar completamente o ritmo do roteiro pra ficar um filme bom? Porque eu tô Uhum. vendo um hype gigantesco, cara. Cara, tem filmes que tem, por exemplo, um roteiro meio questionável, mas a direção é boa. Que nem, por exemplo, o filme do Coringa. Eu acho o roteiro dele um pouco ruim em alguns pontos, mas ele tem uma direção legal que faz o filme ficar bom de assistir.
Só que, por exemplo, no caso do filme da Liga da Justiça, que eu não assisti, mas eu vi já inúmeras críticas bem negativas a respeito, o que eu vejo é o seguinte, pode ser que a nova direção, tipo uma mudança aí no corte, dê uma mudada no resultado final, mas não vai salvar completamente. Então, tipo, não vai ser aquele filme assim, tipo, nota 10, mas vai ser aquele 6 passando na média, sabe? Então, tipo, Entendi. é isso, tipo, dá pra salvar, mas vai deixar de ser um filme, tipo, bem ruim pra ficar mais ou menos, sabe? Tipo, Entendi. é bem complicado quando você tem isso. Porque, tipo, o Cara, roteiro é fraco, mas a direção é boa. Mas agora, se o roteiro é bom, mas a direção é ruim, tipo, complica bastante. e eu acho que tem a questão também, que a gente volta na questão lá do crowdfunding e ser conhecido ou não. A Liga da Justiça tem uma fanbase muito grande, né? E Sim, eles sim. e há muito tempo eles estão sedentos por esse corte do Zack Snyder. Então talvez isso faça com que as pessoas olhem para um trailer que, pra mim, tá? Eu tô falando pessoalmente, Uhum. é um trailer qualquer coisa, qualquer nota, e deem um valor gigantesco, talvez até maior do que de fato mereça. Então tem essa questão também, como a gente voltou, de conhecer, né? Ser mais conhecido ou menos conhecido, né? Isso é o que acontece no caso do filme da Liga da Justiça. É só você fazer uma comparação com os Vingadores, por exemplo. Tipo, quem é fã de Marvel, fã de super-heróis em geral, foi assistir os filmes. Só que você vê muita gente que não é do público, vamos dizer assim, até, sei lá, o pessoal idoso, por exemplo, o adulto com criança, que de repente começou a manjar do negócio. Tipo, meu pai, por exemplo, ele tem 68 anos, ele adora o Guardiões da Galáxia, que é um filme que eu nunca vi, por exemplo. Então, a Marvel, ela trabalhou bem essa questão de conquistar o público. Enquanto que no caso do filme da Liga da Justiça ou dos filmes da DC, eu acho que faltou isso daí. Pra quem é fã da DC, dos super-heróis da DC, as pessoas vão olhar e falar, pô, um baita filme, um filme excelente. Só que faltou um trabalho para conquistar um público que eles poderiam ter além. Então, tipo, o público que eles já teriam, eles conseguiram conquistar. Só que um público que eles poderiam conquistar além, eles não conseguiram. Né? E isso é qualquer filme da DC, se você for ver isso daí. Tipo, os filmes do Batman são bem lembrados? São, mas menos do que um filme da Marvel. Na verdade, tem até gente que fala que os filmes do Batman são tão bons que nem parecem da Marvel, né? Eu mesmo falo isso às Da vezes. DC, né? Nem parece tanto. O meu pai ele pediu para perguntar o seguinte, cara, e até uma É, questão até um tanto filosófica, sei lá. sim, sim. Você é autor e lida com sentimentos dentro dos livros. Dito isso, você acha que os sentimentos ruins hoje em dia estão acima dos sentimentos bons? Cara, é uma questão bem complicada. Eu me peguei pensando desde que você me mandou no WhatsApp. E Aham. o que eu penso assim, quando você acerta, as pessoas não falam nada, mas quando você erra, tipo, todo mundo te cobra. Aquele negócio de, tipo, acerte 100 vezes, erre uma e vão te cobrar pelo que você errou. Exatamente. Então no caso dos sentimentos ruins, que nem, sei lá, é, a preocupação que você tem em relação à política por causa do cenário de hoje, enfim, é, são sentimentos que incomodam o tempo todo e ao passo que mas não anulam no final das contas os sentimentos bons, né? Você vê, por exemplo, a pandemia, você se desespera quando você vê o tanto de gente que está morrendo, por exemplo. Só que aí você vê as ações que o pessoal faz para ajudar quem precisa, você pensa, pô, o mundo ainda pode ser um lugar bom, sabe? Então, no final das contas, tipo, as pessoas ruins que trazem esses sentimentos ruins, tipo, elas fazem todo aquele barulho, mas no final das contas, as coisas boas ainda estão lá. Na Lógico, verdade, eu sempre tento ver o lado bom das coisas, mas no final das contas é isso, tipo, quem é ruim sempre vai fazer mais barulho. exatamente. Eu acho que tem a questão também, indo para o lado do jornalismo, o que acaba vendendo mais é de fato notícia ruim, sabe? Eu tava Tragédia. até. Por isso que.
Eu tava Não, até e vendo rapidinho. uma. Não, pode falar primeiro. Não, e por isso que existe a questão de que existem vários desses programas sensacionalistas da parte da tarde, entendeu? Então, assim, são 5 horas cada programa passando só porrada, 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 tragédia, tragédia, tragédia. E, cara, o foco em 10 segundos naquela matéria que é um pouco melhor, sabe? Então, tem É. essa questão também, né? Não, tinha uma época que eu assistia o Cidade Alerta, porque eu gostava de ver o Marcelo Rezende falando. Eu rachava o bico das reportagens que ele fazia, quando tinha link ao vivo, ele falava umas paradas, tipo, do nada, assim. Só que aquela coisa, pra cada matéria engraçada que tinha, tinha outras 10 que eu ficava revoltado, sabe? Porque Exatamente. a televisão, especialmente esses programas de fim de tarde, assim, eles ensinam você a sentir. Tipo, eles querem que você se revolte com o bandido, eles querem que você fique feliz quando a polícia mata um vagabundo, seja ele inocente ou não. Enfim, e é exatamente isso. Tipo, esse tipo de programa ele leva você a pensar que tá tudo fodido, que o mundo é uma merda, que a criminalidade tá absurda, que às vezes de fato tá, mas enfim, faz você pensar que tá sempre tudo ruim, sabe? Exatamente, Então, exatamente. então é uma questão até de perspectiva. Se você convive com esse tipo de conteúdo, você fica A mercê disso, né? condicionado a pensar dessa forma e à mercê disso. E eu estava até lendo uma matéria ontem mesmo, na verdade, um cara do Notícias Populares, que ele foi o cara que o fotógrafo que tirou as fotos dos Mamonas quando teve o acidente deles. Ele contando Tá. que era como que esse tipo de tragédia vendia e tal, que na noite do acidente ele estava indo cobrir uma rebelião que teve num presídio, que era um negócio que eles costumavam cobrir no Notícias Populares, porque gente morrendo vendia, criminalidade vendia. Só que aí, de repente, ele pegou a frequência do rádio da polícia, tipo, ó, caiu o avião dos Mamonas, vai lá pra cobrir e tal. E, e aquilo vendeu de um jeito que, tipo, eles imprimiram, tipo, 3, 4 mil cópias, que era a tiragem normal do jornal, e de repente eles tiveram que reimprimir essa mesma tiragem, essa mesma edição, tipo, 4 vezes, porque tava vendendo absurdamente. Entende? Porque tragédia é o que vendia, era o famoso prêmio que sai sangue. E mesmo sendo esses prêmios que sai sangue, o pessoal queria ver isso. Tinha aquele negócio mórbido de você querer ver o Tinha não, bandido hein? baleado Ô, na louco. cabeça, o cara, tipo, caído ali no acidente. Então, era o que vendia. Exatamente. Falando a respeito do livro, voltando ao livro, um assunto mais Voltando ao livro. tranquilo. Para quem se interessou pelo livro, quais plataformas que eles estão disponíveis? Atualmente ele está à venda só na Amazon, mas se você não tiver um Kindle ou não tiver o aplicativo do Kindle, entre em contato comigo no Instagram que eu te mando. Eu posso te vender, tipo, você paga via PicPay, um Pix, ou enfim, eu posso vender para você. Porque eu já fiz isso daí, sabe? O pessoal não tinha aplicativo, mas queria ver. Eu falava, PDF abre o seu celular, então manda a versão PDF. Eu já vendi livro, tipo, no bar, bebendo com os amigos. Tipo, o cara falou, manda aí pra mim no WhatsApp. O cara deu dinheiro pra mim em mãos, eu mandei o negócio pelo celular na hora, sabe? Mas Aham. se você quiser comprar pela Amazon, o link tá na minha bio, tem o link para os três. Você clica lá e tem o link para os 3 livros na Amazon. Eu vou deixar o link tanto do seu arroba do Instagram aqui nos comentários e também dos livros também que você me passa depois, Sim, sim. eu mando, beleza? Eu vou E por deixar último, o arroba no Instagram do Jeff, que é o cara que fez as ilustrações. manda para mim, por favor, Vou com mandar aqui certeza. agora nos comentários e só um segundo que eu tô Be- escrevendo, que tá meio difícil. Não, tranquilo, tranquilo. E Hum, para essa última pergunta, hum, saindo um pouco do livro, vai lá. você é também formado em jornalismo, como a gente comentou, e voltando a Sim? falar de jornalismo, como que você acha que a gente pode fazer para driblar tanta desinformação que está rolando nesses últimos anos, né? É. Cara, é uma questão bem complicada, porque eu acho que tem que ser um trabalho de base. Tipo, você gritar aos 4 ventos na internet para as pessoas não caírem em fake news, meio que não resolve. Então, tipo, começa com as pessoas da sua casa, com os amigos com quem você vai no bar, o pessoal sei lá, da tua igreja, se você frequenta, ou os meios que você frequenta.
Porque você não consegue mudar o mundo de uma vez, mas você consegue mudar o seu mundo, tá ligado? Porque a questão das fake news hoje em dia ela é assim. Antigamente as pessoas caíam em fake news por uma questão de desinformação. Então, tipo, tinha aquelas correntes de Facebook, tipo, a PM falou que os bandidos agora estão tacando ovo no para-brisa dos carros pra assaltar as pessoas. Era uma fake news que rolava direto antigamente. Vez ou outra você ainda vê. E as pessoas caíam nessa por desinformação. Se você explicasse a verdade, as pessoas iam entender que aquilo não era real. Só que hoje em dia as pessoas elas veem uma fake news no WhatsApp, por exemplo, elas acreditam naquilo porque está de acordo com o que elas pensam, com a convicção delas. Então a pessoa vê lá um vídeo lá, porque vamos ver as feministas enfiando a cruz na bunda na universidade pública, na USP, tipo, dando um exemplo aleatório. As pessoas elas vão ver aquilo, elas têm uma repulsa por esse tipo de coisa, que vai fazer elas acreditarem naquilo e compartilharem aquilo, mesmo se aquilo for real ou não. Pode ser um negócio fora de contexto, a pessoa ela vai querer compartilhar porque ela concorda com aquilo. Ela concorda com aquela repulsa. Ela vê uma pessoa compartilhando aquilo, tipo, super inconformada, ela entra nesse inconformismo também e vai pra frente. E às vezes Então, sem nem. É isso, né? Às vezes sem nem pesquisar, só olhou, viu, compartilhou, né? exato, um exemplo disso é as fake news do filho do Lula. Porque o filho do Lula é dono da Friboi, pô. O pessoal inventava um monte de fake news contra ele. Agora você vê os filhos do Bolsonaro sendo corruptos de fato, fazendo um monte, e aí você fala isso, as pessoas não é fake news, o Flávio Bolsonaro não fez nada, o Carluxo não fez nada. Porra, e aí? Tipo, é complicado, sabe? Então é um trabalho de base, você começar conversando com seus amigos. Tem uma questão que vai além desse trabalho, que eu acho que é uma coisa que os jornais deveriam fazer também, né? Tipo, os portais online. Por exemplo, o acesso à informação boa, tipo, uma matéria bem feita, tá? O acesso à informação ele acaba sendo limitado. Porque você clica para ler uma matéria da Folha e fala, você tem mais 5 matérias gratuitas. Ou então você tem que pagar para ler. Aí o cidadão comum ele vai ver aquilo, ele se sente desmotivado, tá ligado? Então ele vai... eu já vi a pergunta do Matheus, eu vou respondê-la quando eu terminar isso aqui. Não, beleza. Aí de repente o cidadão ele abre o WhatsApp. Ele vê a informação gratuita, rápida, e que bate com a convicção dele, que está de acordo com o que ele pensa, ele não vai querer se informar para outro lugar. Ele vai querer só aquilo. A pergunta do Matheus qual a sua opinião sobre notícias estilo Caetano estaciona o carro no Leblon? Pô, excelente. Cara, eu adoro essa matéria justamente porque, tipo, ela não tem importância nenhuma, profundidade nenhuma, mas ela rodou a internet. E eu tava vendo uma entrevista com o cara que publicou isso daí, ou que trabalhava na redação quando publicaram isso daí. Naquela época, na época que fizeram essa matéria do Caetano, rolou tinha todo um contexto até histórico da época, porque foi a época que o jornalismo para a internet começou a estourar de vez, tipo as redes sociais e tal. Então tinha muito uma questão de compromisso com a informação, independentemente da qualidade. Então, da mesma forma que nos anos 90 o Notícias Populares queria vender a desgraça independentemente do que fosse, ele queria vender, no caso das matérias de famosos era isso, tipo, você tinha lá os paparazzi se matando para fotografar o cara na fila do mercado, porque quem lia o Ego, que era onde saía esse tipo de matéria, né, onde foi a matéria do Caetano, quem lia isso daí queria ver o ex-BBB fotografado na fila do mercado, o Global que fez barraco no bar, sei lá. Era um negócio completamente inútil, mas tinha esse compromisso com a quantidade e não com a qualidade. Então, tipo, a minha opinião sobre esse tipo de matéria é que elas não acrescentam em nada, a não ser que você queira ler para dar risada, justamente por ser inútil. Tipo, ler para fazer piada em si, enfim. Mas vem dessa escola de jornalismo, vamos dizer assim, de fazer ter aquele compromisso com a quantidade da informação e com a informação saindo em si, mas com pouca qualidade. Entendi. Correto. Com certeza, viu? E, bom, chegamos ao fim de mais uma live. Novamente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que passou aí, fez as perguntas. Obrigado, Matheus, também, por fazer as perguntas. Obrigado a todo mundo aí que veio.
E deixa suas considerações finais aí, Vitor, por favor. Cara, agradecer pela oportunidade que você me deu. Tipo, a gente já vinha falando de fazer uma entrevista ou um eventual podcast fazia um bom tempo já. Se você que assistiu aqui conhece algum podcast, acompanha, ou enfim, tem alguém que conhece alguém que gostaria de fazer uma entrevista comigo, gostaria de conhecer mais o trabalho, ou que conhece meu trabalho, enfim, fica à vontade para indicar também. Para quem já leu o livro ou pretende ler, esse ano ainda eu vou lançar a versão física do livro, estou negociando com umas gráficas, vendo aí já uns orçamentos. Então, logo menos a gente vai ter uma edição física esse ano. Mas se você não leu ainda, eu indico, tipo, tá no Instagram aqui, na bio. Se você de repente não conhece, mas quer saber um pouco mais da história, eu posso, tipo, trocar uma ideia, de repente convencer você a ler o livro, às vezes você, tipo, mas fala mais do seu livro, queria saber como é que é. Eu vou lá e explico com calma, tipo, já aconteceu participar de um evento que teve aqui em Itatiba, o ITCOM, que eu tive um stand, né, para vender meu livro, tipo, formato digital. Acabei não vendendo nenhum, só que teve gente que, tipo, sentou pra conversar ali comigo, tipo, pra saber mais da história, porque se interessou por causa dos desenhos, quis saber, tipo, mais sobre o processo criativo. Eu acabei até falando algumas coisas que eu falei aqui na live. Então, se de repente você quiser trocar alguma ideia sobre isso também comigo, fica à vontade pra perguntar também, estamos aí pra isso. Tipo, eu não sou nenhum famoso inacessível, então, tipo, eu respondo qualquer uma boa, troco uma ideia tranquila, tipo, eu adoro ajudar as pessoas, compartilhar esse conhecimento. Então, é isso. Beleza, então, entre amanhã e depois já vai estar disponível no Spotify, é só acessar lá, ó, Pode Falar Podcast lá no Spotify e também Beleza. no YouTube. Pode Falar Podcast, é só procurar lá que vai rolar primeiro esse vídeo na íntegra e depois alguns cortes também. Então, Vitor, um forte abraço, muito obrigado. Muito obrigado, irmão. A todos que passaram e até segunda-feira que vem, gente. Valeu. Valeu, galera. Até mais.